E aí, galera, professor André Alencar, Direito Constitucional, nós vamos gravar uma dica importante para a OAB. Você que vai fazer a OAB, presta bastante atenção que isso que nós vamos falar cai na prova. Pessoal, um dos temas muito repetidos na prova da OAB é da repartição de competências. E no assunto repartição de competências, que vão principalmente do artigo 21 ao 25 e também o 30, nós temos o artigo 22 das competências privativas da União. Pessoal, muito cuidado com o artigo 22, ele cai bastante em prova, porque ali estão as competências, uma espécie de autorização para que a União possa legislar sobre determinados temas. Então vamos ao caput do artigo 22, Constituição em mãos, artigo 22, compete à União legislar privativamente sobre. Então essa competência privativa da União para legislar sobre, em regra, exclui a competência dos demais entes. Quando uma competência é privativa, diz a doutrina tradicional, os dicionaristas vão dizer o seguinte, principalmente o dicionário jurídico. A competência privativa é uma competência delegável, diferente da competência exclusiva, que seria indelegável. Esse tema é um pouquinho complexo em outras partes da nossa Constituição, porque nem sempre o Constituinte usou de maneira técnica os termos privativa e exclusiva. Porém, para nossa sorte, talvez, no artigo 22 funciona a doutrina clássica de distinção das palavras privativa e exclusiva. Por quê, André? Porque no artigo 22, parágrafo único, a Constituição permitiu a delegação de competências privativas em matéria legislativa da União. Então vamos lá no parágrafo único. Parágrafo único do artigo 22. A União poderá, mediante lei complementar, autorizar os Estados a legislar sobre matérias específicas da competência privativa, da competência deste artigo. Então a União pode autorizar os Estados a legislar sobre as matérias do artigo 22. E o que nós temos de relevante no artigo 22? Pessoal, lá nós temos o inciso 1, que traz 10 ramos do direito. 10 ramos do direito importantes. Dá uma olhada na tela aqui comigo, vamos lá? Lá nós podemos formar o seguinte mnemônico, ó. CAPACETE-PM. Capacete PM. Lá nós temos o direito civil, lá nós temos o direito agrário. Se eu mudar a ordem aqui, não importa, a ordem não é importante. Lá nós temos o direito penal, lá nós temos o direito aeronáutico, lá nós temos o direito comercial, lá nós temos o direito eleitoral, lá nós temos o direito do trabalho, lá nós temos o direito espacial, lá nós temos o direito processual, e lá nós temos o direito militar. Só a União pode legislar sobre esses 10 ramos do direito. Apenas a União, artigo 22, inciso 1, pode legislar sobre esses 10 ramos do direito. E a União, em tese, pode delegar tais competências. Lá no artigo 22, parágrafo único, está autorizada a delegação de competências. São competências delegáveis. Agora, ó, mais importante para a gente fechar essa nossa dica de hoje. A delegação tem 2 pressupostos. O primeiro é o pressuposto de forma. A delegação só pode ser feita mediante lei complementar. Então vamos anotar isso na tela. São delegáveis, quais são os pressupostos? Primeiro, a edição de lei complementar. Pessoal, lei complementar é uma lei mais difícil de ser elaborada. É uma lei que demanda um quórum diferenciado, que demanda procedimentos legislativos diferenciados na tramitação. Então você já pode pressupor que o constituinte originário ele não queria a delegação como regra. A delegação é uma exceção. Inclusive, pessoal, muito cuidado com o raciocínio lógico aqui também. O jurista ele tem que raciocinar logicamente, é claro, mas nem sempre o raciocínio lógico e o raciocínio jurídico vão andar juntos. Por exemplo, se te perguntarem em prova, os estados podem eventualmente legislar sobre direito penal?
Aí você está analisando o artigo 22 comigo e aprendeu que a União pode delegar aos estados a matéria de direito penal. Aí você pensa no raciocínio lógico. Se a União pode delegar, se os estados podem receber a delegação, então os estados podem legislar sobre direito penal? Cuidado, esse raciocínio juridicamente não é bom. Por quê? Porque a delegação não se presume. A delegação ela tem que ter sido feita para que alguém possa legislar sobre o assunto. Então se cai numa prova secamente assim, os estados podem legislar sobre direito penal. Marco falso. Marco falso lá na sua prova. Por quê? Porque não houve delegação sobre esse tema. E André, nós vimos um pressuposto, que é a edição de lei complementar. Qual o segundo pressuposto? Esse é o pressuposto de fundo ou de matéria. De olho na tela, a União só pode delegar questões específicas. Então, na verdade, a União não delegaria o direito penal. A União delegaria, por exemplo, matérias específicas dentro do direito penal, como tipos de pena, como, por exemplo, legislar sobre o crime de dano, legislar sobre o crime contra o patrimônio. Então, teriam que ser questões específicas, mas que, por outro lado, pessoal, só podem ser objeto de delegação quando realmente eles mereçam um tratamento diferenciado ao longo do Estado brasileiro. Porque o objetivo das competências do artigo 22 foi dar unidade ao país, foi fazer com que a legislação fosse uma só para todo mundo. Caso a União possa delegar, nós teremos diversidade nas legislações. Então, por exemplo, direito penal é muito difícil você encontrar no Brasil uma necessidade de diversidade. O único caso, para a gente fechar nossa dica agora, hein? O único caso de delegação que até hoje ocorreu foi sobre direito do trabalho e foi sobre o tema piso salarial. A União percebeu que se ela fixar um piso mínimo para cada categoria no âmbito nacional, muitas vezes ela vai estar nivelando por baixo. E se cada estado puder legislar sobre o assunto, cada estado poderá fixar talvez um piso maior, de acordo com a sua realidade socioeconômica. Então, hoje existe a possibilidade de estados legislarem sobre direito do trabalho, especificamente no campo no campo piso salarial, porque é a única matéria que até hoje a União delegou aos estados. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado, que seja útil para a sua aprovação e nos vemos nas próximas. Grande abraço e até lá!